Vamos lá então conversar sobre as 6 metas internacionais da segurança do paciente. Essas metas surgiram mediante a assinatura da Aliança Mundial da Segurança do Paciente lá em 2004. E para que a gente memorize melhor essas metas, elas são bem fáceis e a gente usa alguns gestos com as mãos conforme o número da meta para que fique melhor da gente lembrar. A primeira meta é a identificação. Então a gente já lembra que o número 1 lembra um I de identificação também, e a gente aponta para a pulseira, porque esse é o método mais eficaz de identificação do paciente. Muitas vezes você identifica o leito, a cama do paciente. Isso não é identificar totalmente o paciente. A gente identificou o leito. Identificar o paciente é quando a identificação está no paciente. O que nós precisamos saber então sobre a identificação do paciente? Primeiro, que a pulseira é o método mais eficaz. Então, você que é gestor de um hospital, que não tem essa pulseira ainda, né? Vamos olhar para esse lado. É nossa função também, como assistencialistas, como supervisores de setor, estar motivando e levando para os gestores, para a alta gestão, a importância dessa identificação para a segurança do paciente. E você que é paciente pode também e deve, né, cobrar por essa identificação. Se a sua pulseira está com uma identificação errada, se o seu leito tem alguma alteração ali nas suas identificações, você precisa solicitar que seja mudado. Mas identificar o paciente vai um pouquinho além da pulseirinha. Nós precisamos lembrar de identificar todas as áreas hospitalares. Quando o paciente está internado, a enfermaria é como se fosse o endereço dele. Então não adianta você colocar o número da casa que o carteiro não vai achar a sua casa se não tiver rua, se não tiver bairro. Então na porta do quarto do paciente tem que estar escrito enfermaria 1, enfermaria 2, enfermaria masculina, enfermaria feminina, isolamento, tem que estar identificado. Na porta do setor também, na entrada do setor, precisa ter uma placa identificando qual é a ala daquele hospital. Além disso, identificar todos os recipientes de um hospital, de uma instituição de saúde é muito importante. Isso faz parte da identificação dos pacientes. Se nós temos um recipiente ali que está vazio, ele precisa estar identificado mesmo assim. Ah, ali eu coloco algodão, então eu preciso identificar e colocar aqui, ali coloco algodão. Porque pode surgir um funcionário novo e vai procurar e não encontra aquele insumo, ou então ele coloca um insumo no lugar errado, e tudo isso pode atrapalhar na hora da assistência e causar algum dano, algum efeito adverso. Por fim, também, o que precisa estar identificado? Os nossos profissionais. Nós precisamos andar com a nossa identificação, seja ela um crachá, seja bordado na própria roupa, mas os profissionais de saúde precisam imprescindivelmente estar identificados. Um estudo na região norte do Brasil identificou que 61%, um pouco mais da metade dos erros de medicação, eles terminam ocorrendo por falha na identificação do paciente. Então é muito importante que os nossos pacientes estejam identificados da forma correta, com no mínimo 2 identificadores. A Anvisa alerta que as falhas na identificação, se você perceber uma falha em uma identificação, isso precisa também ser notificado como um incidente. Apesar de que talvez ainda não tenha gerado nenhum dano ao paciente, mas precisa ser notificado como um incidente sem dano. Então você que está na assistência e percebe essa falha, além de consertar a falha, né, de colocar a identificação correta, você precisa notificar o seu núcleo de qualidade de que aquela identificação foi feita errada. Já foi organizada, já foi arrumada, já foi consertada, mas precisa ser notificado para que as estatísticas acompanhem de forma fidedigna a evolução da qualidade e da segurança da sua instituição. Meta 2, qual é? A gente vai fazer o 2 como se fosse um telefonezinho para a gente lembrar de comunicação efetiva. Essa é uma das metas talvez mais difíceis de serem trabalhadas. Tem poucos estudos, né, publicados em relação a esse conteúdo, mas a Anvisa nos dá algumas estratégias para desenvolver essa meta. Uma das estratégias é repetir a informação quando você recebe. Se você receber uma informação, principalmente por ramal, por telefone, o médico prescreveu dobutamina, você tem que confirmar, dobutamina de 6 em 6 horas, para que não haja, né, reduza-se o risco de haver uma medicação, uma administração errada ali. Principalmente esses medicamentos que têm nomes parecidos, né? Dobutamina, dopamina. Então a gente precisa confirmar essa informação. Outra coisa da comunicação efetiva para melhorar a segurança na nossa comunicação é lembrar que não existe pergunta boba. É preciso cultivar essa cultura de que
todas as perguntas são válidas. Então, talvez a pergunta é muito simples, de um procedimento muito simples, mas você não sabe se aquele profissional está no seu ápice, né, ainda de lucidez, talvez ele está num plantão de 48 horas seguidas, isso gera um desgaste, vai gerar sim, com certeza, lapsos de memória. Então nós precisamos responder a todas as perguntas que forem nos feitas de forma correta, de forma agradável. Só assim a gente gera essa cultura de comunicação efetiva, de qualidade no nosso diálogo institucional.